As vendas da sua empresa não funcionam sem você. Não funcionam sem você estar ali presente, cobrando os teus vendedores, e eu sei como resolver isso, e eu vou te contar agora nesse vídeo. Tá? Eu vou contar para vocês um case de um cliente nosso, um distribuidor de material elétrico e hidráulico, que quando a gente entrou nessa empresa, eles faturavam 650 mil reais por mês, e a gente saiu de lá no processo de consultoria com eles faturando 1 milhão de reais por mês. E esse exemplo, tá? Esse exemplo que você está passando, ele é muito comum. Porque a gente começa uma empresa de uma maneira em que o dono ele é responsável por grande parte das vendas da empresa. Ou então a gente tem um vendedor muito antigo que é responsável por grande parte dessas vendas e fica difícil da gente criar uma cultura de vendas, uma cultura de resultados. É difícil a gente trazer vendedores novos que performem tão bem quanto esses vendedores antigos. Então a gente contrata, a gente treina, mas a gente nunca consegue deixar esse vendedor novo responsável por uma carteira de clientes. E eu vou contar aqui exatamente como que a gente fez para resolver isso nessa empresa de distribuição de material elétrico e hidráulico. Obviamente eu não vou falar aqui o nome da empresa, porque a gente não pode ficar comentando essas informações, mas eu quero que vocês entendam que aqui eu não estou delirando a respeito da teoria, tá? Não estou falando o que eu li num livro, estou falando o que a gente fez numa empresa de produto de atendimento B2B para elevar o faturamento de 650 mil por mês até 1 milhão por mês. Talvez teu faturamento seja maior do que isso, seja menor do que isso, mas com certeza isso que eu vou falar para vocês vai servir muito bem aqui nessa condição. Então, a pior coisa que pode acontecer é a empresa ser dependente do dono. A pior coisa que pode acontecer é porque você não consegue tirar férias, você não consegue ter qualidade de vida e você se torna o gargalo da tua própria operação. Se a tua operação depende de você, tanto comercial quanto operação de entrega, você nunca vai conseguir crescer essa organização. E se você procurar um pouco na internet sobre isso, com certeza muita gente vai falar que falta processo, que a melhor maneira de fazer uma empresa crescer é processo. Mas eu vou contar para vocês uma analogia que eu gosto de fazer para vocês entenderem que processo não resolve o problema. Vamos imaginar que você foi lá num nutricionista porque você está querendo emagrecer. Chegou lá no nutricionista, beleza. O que ele vai passar para você? Ele vai passar um plano alimentar. Tudo que você precisa comer na sua dieta para que você emagreça. Todo mundo que vai no nutricionista emagrece? Ou melhor, todo mundo que vai no nutricionista consegue seguir aquele plano alimentar? Não, né? Senão a gente teria aí uma sociedade só com gente magrinha. Por que vocês acham que a pessoa não consegue seguir o plano alimentar, mesmo sabendo aquilo que ela precisa fazer para chegar no resultado que ela quer? Eu trago essa analogia porque é muito parecido com a empresa de vocês. Então, se você tem uma empresa hoje e aí você cria processos para essa empresa, não é garantia que os seus funcionários vão seguir esses processos. Não existe cultura para seguir esses processos. Existe uma cultura anterior que é seguida. Eu vou te dar o exemplo, nessa empresa, uma coisa que a gente fez, tá, que trouxe muito resultado, e como que a gente conseguiu implementar esse processo, como que a gente conseguiu implementar essa cultura. Então, uma das grandes coisas que aconteciam é que a gente tinha uma taxa de conversão muito pequena. A gente fazia muito orçamento, mas a gente fechava pouco orçamento. Eu lembro um caso de um vendedor, por exemplo, que ele fazia lá em torno de 1 milhão de orçamentos todo mês, e ele chegava a fechar 50 mil, 80 mil, 100 mil. Então, entenda que é uma taxa de conversão bem pequena, bem abaixo do mercado. Se você mede a tua taxa de conversão, talvez a tua seja muito maior do que isso. Então, por que nessa empresa se fazia tanto orçamento e fechava tão pouco? Uma das premissas, com certeza, é a abordagem de vendas, certo? Mas não adianta eu fazer um script de vendas se os vendedores não vão seguir esse script. Inclusive, a gente tentou fazer um script de vendas, a gente fez um script, entregou para todos os vendedores, e quando a gente chegava lá e perguntava, fulano, cadê teu script de vendas? Ah, tá aqui na minha gaveta, deixa eu procurar aqui. Tá aqui na minha gaveta. Olha, script na gaveta é a mesma coisa daquele plano alimentar que a gente não segue. Ele não vai gerar resultado. Então, para que gere resultado, falta uma coisa, tá? Falta rotina. Se a gente consegue estabelecer uma rotina diária para o vendedor, a gente consegue fazer com que ele faça de maneira consistente as atividades necessárias
para conseguir converter mais vendas. No caso deles, o que a gente identificou é que não existia acompanhamento dos orçamentos. Era feito muito orçamento, mas fechou, fechou, não fechou, não fechou, eu vou para o próximo lead, para a próxima oportunidade de negócio. E eles não faziam esse acompanhamento das oportunidades. Então, o primeiro ponto que a gente colocou lá é que precisavam ser acompanhadas todas as oportunidades, todos os orçamentos. Foi feito o orçamento, a gente precisa ficar entrando em contato com aquele cliente depois para entender se vai fechar ou não, ou o que está faltando para que aquele orçamento seja fechado. Obviamente a gente colocou esse processo dentro da empresa, por isso que eu falo que processo sozinho não resolve, e como vocês devem imaginar, o processo não aconteceu. E eu lembro de um dia, né, eu conversando com a gerente comercial lá, e ela perguntando, olha, mas os vendedores não me respeitam, mas os vendedores, eu falo para eles fazerem o follow-up, né, falo para fazer o acompanhamento dos orçamentos, mas eles não fazem, eles deixam para depois, falam que nunca dá tempo. Veja, tudo que é importante na empresa precisa ser feito primeiro. Tudo que é prioridade precisa ser feito logo pela manhã. E não vai acontecer se a gente não tiver um dia e um horário certo para acontecer. Por isso que eu prego tanto que o vendedor ele precisa ter rotina. Por isso que eu prego que o vendedor ele precisa ter já certinho tudo o que ele precisa fazer todos os dias. Só assim que você vai ter um resultado constante dentro da tua empresa, você estando presente ou não estando presente. Eu não vou me aprofundar demais aqui no tema, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo, mas eu vou falar para vocês ideias simples de como colocar uma rotina para os vendedores. O meu caso aqui vai ser sobre follow-up, sobre acompanhamento de orçamentos, mas você vai poder colocar isso a respeito de qualquer tipo de ação que você quer que eles façam. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa ter exatamente qual ação que eles precisam fazer, nesse caso era follow-up, e qual vai ser o dia e o horário que eles precisam fazer. Nesse caso, a gente estipulou, como tinha muito orçamento diário, a gente estipulou que todo dia, às 9 horas, era um horário que eles conseguiriam fazer. Eles chegavam na empresa às 8, eles resolviam todas aquelas primeiras demandas que eles tinham para resolver, e às 9 era horário de fazer follow-up. Beleza. Para ter controle disso, né, a gente fez de uma maneira bastante simples. A gerente comercial ela imprimia uma folha com todos os orçamentos por vendedor, deixava na mesa de cada vendedor, e às 9 horas todo mundo começava a ligar para fazer follow-up. Ligar, tá? Não mandar mensagem. Beleza. Como que a gente conseguiu fazer isso funcionar? É simples, tá? É simples. Mas é necessário implementar uma rotina, porque a rotina vai ajudar a construir a cultura. Então, o que a gente fazia é o seguinte: sempre 5 para as 9, a gente colocava o despertador para tocar. Então, a gente deixava o despertador ali próximo de todos os vendedores. Uma vez que tocasse o despertador, todo mundo sabia que era horário de fazer follow-up. Beleza. Em seguida, a gerente comercial ela passava mesa por mesa, falando: olha, tá na hora de a gente começar o follow-up, já pegou a tua folha, aonde que tá a tua folha? Comece a fazer. E a gente sempre pedia para colocar, né, do lado do orçamento, colocar ali, por exemplo, o status daquele orçamento, para isso ser devolvido para a gerente e a gerente poder dar o retorno também para o gestor da empresa. Veja, o grande ponto aqui, o grande ponto é a gente desenvolver essa rotina. O grande ponto é que isso seja feito de maneira sagrada. Todos os dias, às 9, aquele trabalho ele era feito. Claro que no começo não foi fácil de fazer, tá? Claro que não foi fácil. Precisou de um certo grau de insistência, precisou de um certo grau ali de disciplina, tá? De cobrança. Mas uma vez que ele foi implementado, ele começou a acontecer, tá? De maneira tranquila. Ou seja, puxando isso para o teu cenário, tá? Se você não consegue deixar teus vendedores sozinhos, você precisa entender quais são as principais ações que os vendedores precisam fazer todos os dias. Não vamos falar semanais, vamos falar que todo dia o vendedor tem que fazer pelo menos 3 coisas: gerar novas oportunidades de negócio, fazer novos orçamentos ou fazer apresentação para clientes e fazer follow-up. É isso que ele precisa fazer. Então ele precisa ter 3 horários na semana exclusivos, tá? Sagrados, inegociáveis para fazer esse tipo de ação. E todos os vendedores vão fazer no mesmo horário. Tudo que é prioritário precisa ser feito primeiro. Logo, a gente vai colocar um diazinho, um horário para eles fazerem esse tipo de atividade. É muito legal a gente relacionar, é muito legal a gente relacionar esse tipo de atividade com algum barulho, com algum estímulo, ou levar eles para uma sala específica, para um local específico,
porque isso começa a condicionar o cérebro. Então, por exemplo, sempre que era reunião comercial, toda segunda-feira, sei lá, 14 horas, a gente fazia reunião comercial, e aí eles iam para uma sala específica, que era a sala de reunião, onde a gente fazia o processo de accountability, que a gente chama, responsabilização do vendedor. Não vou falar sobre isso hoje, tá? Meu princípio aqui, meu propósito é falar sobre a rotina. Tá? Então, uma vez que você comece a criar rotinas para esse vendedor, uma vez que você comece a criar rotinas, você vai ver que os teus resultados eles vão se tornar mais constantes. E aí, me fala, fez sentido para vocês? Isso acontece na empresa de vocês? Tá? Eu quero mostrar por último, tá? Antes da gente fechar, queria mostrar um diagnóstico que eu fiz, tá? E que vocês podem conferir esse diagnóstico aqui no link abaixo, onde vocês vão poder entender se você tem um vendedor muleta dentro da tua empresa, se você tem um vendedor certo para a tua empresa, ou se está na hora de trocar de vendedor. Se está na hora de procurar um vendedor melhor. Então, basta você acessar o site que está aqui embaixo, tá? cienciadasvendas.com.br vendedor-muleta. Esse link está ali embaixo, tá? Vocês não precisam pegar exatamente o que eu coloquei. E aí vocês vão chegar nessa telinha aqui, ó. Gente, é um formulário aqui de 10 perguntinhas. Vocês só vão responder, tá? Se você parar de cobrar a meta por um dia, as vendas param? Sim ou não? Sua equipe tira pedidos ou corre atrás de novas oportunidades? Se você falou que eles só tiram pedidos, coloca aqui. Quem fecha as vendas difíceis? Muitas vezes o vendedor ele vem e busca o gestor, né? Puxa o gestor. Ah, me ajuda a fechar essa venda, me ajuda num desconto aqui. Vocês vão marcando, tá? Marquem o que acontece, tá? Na empresa de vocês. E aí no final, quando vocês clicarem ver meu resultado, tá? Veja que eu não estou pedindo contato de vocês nem nada, não estou pedindo e-mail, não estou pedindo telefone, não estou pedindo nada. Clicou ver meu resultado? Você vai ver uma porcentagem de maturidade e vai ver o diagnóstico da tua empresa. Se você quiser conversar comigo para saber como que você pode implementar uma cultura de resultados dentro da tua empresa, como que você consegue mudar essa cultura de vendedor muleta, você clica aqui, ó. Clica aqui e fala comigo, tá? A gente vai poder conversar a respeito disso. Veja que você não é obrigado a colocar seus dados nem nada para tirar o resultado. Se você quiser chegar só até essa página, você chega. Mas se você quiser conversar um pouco mais comigo, saber um passo a passo para você transformar a tua empresa, você vai clicar ali no botão abaixo.